Como o texto, o tema proposto para esta festividade é estimulativo, é um tema mais que motivacional, e eu gostaria de falarmos sobre este texto para conciliar o tema também sugestivo, e gostaria de falarmos sobre sobreviver. Diga comigo, sobreviver. Queridos, quando nós observamos o texto, a Bíblia nos mostra o livro de Jó como um todo composto de 42 capítulos que divide esta história. Entre esses 42 capítulos estão inseridos cerca de 1145 versículos. O que me chama a atenção é que a Bíblia, entre estes 1145 aproximadamente ou exatamente versículos, a Bíblia reserva 5 versículos, simplesmente 5 versículos, para falar de uma grandeza de um homem que protagoniza esta história, de um homem que a Bíblia, nesses 5 versículos, conotam de grandes façanhas. A Bíblia mostra que Jó foi um homem que viveu em uma cultura diferenciada da nossa, mesmo sendo ser humano composto dos mesmos elementos que nós, mas ele viveu em uma cultura que poucos se destacavam. E mesmo com a dificuldade, a Bíblia mostra que ele galga um patamar de respeito moral, de um poder econômico e de um poder social como nenhum outro na sua época. A Bíblia o conota como o maior do Oriente. Nesses 5 versículos que a história começa, a Bíblia mostra que este homem galgou um poder econômico tão assustador. Este homem, pelo poder do empreendedorismo, este homem galga e tem sucesso no agronegócio. A Bíblia mostra que a agricultura e a pecuária dava subsídio econômico para um contexto sustentável na vida cotidiana deste homem. Além de ele gozar de um poder econômico admirável, a Bíblia diz que ele consegue um conceito familiar, uma preocupação, um respeito, que a Bíblia diz que ele chega a gerar 7 filhos e 3 filhas. Era um homem que não tinha necessidade de nada num contexto geral. Era um homem que, dentro desse contexto de empregador, ele tinha um respeito tamanho dos seus servos, que nas entrelinhas a Bíblia mostra que ele nem precisava gritar ou chamar os seus servos, porque os seus servos vinham a ele sem ele chamar. Só em um olhar o servo já o entendia. Eu digo isso porque o convívio íntimo gera isso. Eu tenho 20 anos que congrego com o mesmo pastor, e até hoje eu não consigo dar um passo na frente dele, ou a pé ou motorizado. Se ele vai andando, eu ando 2 passos atrás. Se ele vai dirigindo em 80, eu vou em 78. Ele olhar, eu já sei o que ele quer. Então Jó, ele gozava dessa intimidade pela simplicidade e o poder econômico que ele gozava. A Bíblia mostra que, além do poder econômico, este homem gozava de um respeito moral como nenhum outro. Um respeito tal que a Bíblia diz que os velhos quebravam protocolo cultural para o honrar. Porque eu estive pregando em uma igreja na Inglaterra recentemente, e a semana passada eu estava pregando em Newark, lá nos Estados Unidos,
E o vice-presidente da igreja que eu estava deu um grande testemunho da senhora do pastor Virgínia. E quando soube que eu estava aqui, quero aproveitar para até transmitir a lembrança, um abraço. Mas eu volto a dizer, eu estava pregando em uma igreja africana de Angola, no contexto do norte da Inglaterra. E o que me chamou a atenção é que eles vivem, o africano, o angolano, ele vive uma cultura de um respeito tremendo. Eu chegando na igreja, o pastor Kim tem 48 anos, mais novo que eu, tenho 53. Ele não queria entrar na igreja sem primeiro entrar. Quando chegou a hora do jantar, ele não quis sentar nem jantar sem eu dar a primeira garfada ou sentar primeiro. E eu disse, mas o senhor é o pastor? Ele disse, não, é porque na minha cultura o mais novo não pode levantar a voz, não pode fazer nada, não pode dar um passo quando o mais velho está presente. Joga um certo respeito moral numa cultura que é regida por esta observação tão grande, que a Bíblia diz que quando ele chegava na cidade, os velhos o reverenciam. As crianças o honravam. O homem que gozava um respeito moral de toda a sua sociedade. O homem que, além desse contexto poderoso, era um homem que tinha uma visão social, porque a Bíblia diz que com todo este aparato ele tinha a capacidade de ajudar o caído, enfraquecer e fortalecer os fracos, cobrir o que tinha frio e matar a fome daquele família. Era um homem que esses 5 capítulos mostram quem ele é. Porém, quando a gente passa um pouco mais adiante, a Bíblia começa a entrar em uma história de uma reunião que, segundo alguns historiadores, em um contexto lógico, era periódica, prestação de conta, quando os filhos de Deus voltam aos céus para prestar conta e Satanás vai no meio. O que é interessante, gente, é que agora a primeira pergunta que Deus faz é de onde ele vem, e ele prontamente responde. Aí Deus agora vai falar de quem? Deus vai dar testemunho de um amigo. E diz, viste lá o meu servo Jó. Aleluia. Um homem prudente, justo, que se desvia do mal. Aí Satanás aproveita, deixa para pegar a oportunidade e testar a força do homem. E diz, mas também como é que ele não pode ser fiel? O Senhor o cercou de bens. O Senhor deu tudo que o homem, o ser humano pode ter, luta para ter. O Senhor deu tudo a ele, o cercou de bem. Quer ver uma coisa, Senhor? Tira tudo quanto ele tem. E tu vais ver que ele não vai blasfemar na tua face. E o que me enche de preocupação agora é que Deus resolve aceitar o desafio. Então Deus diz, eu aceito o desafio para fazer. Eu vou te dar a permissão para tirar tudo quanto ele tem. E tu vai ver que ele não vai blasfemar de mim. Deus estava querendo dizer, eu conheço ele. Você conhece ele por fora, mas eu conheço ele por dentro. Você está vendo a força dele por fora, mas eu vejo a força dele por dentro. A Bíblia diz que Satanás já sai dali às pressas. E o que é mais interessante, Deus não manda um profeta, Deus não manda um pastor da casa de Jó, Deus não manda um anjo. Deus acredita nele e se cala. Diga para quem está ao seu lado, Deus não disse nada a ele. O cotidiano daquela família era exemplar. Os irmãos vão te convir que costumeiramente havia jejum, havia sacrifícios. Os filhos desfrutavam da bonância do poder econômico, que geralmente estavam em festa, dividindo-os e separando Paulo a casa de cada um para o banquete. Vem uma noite que vai dormir tudo tranquilo, não sabia do desafio travado.
Amanhece um dia como qualquer outro, expectativa favorável. O boi, o jumento no campo, a agricultura perfeita, a ovelha no campo, os filhos saem para o banquete. Quando de repente, no período de um dia que parecia ser tudo normal, um dos seus mensageiros chega suado, sujo, ofegante. As más notícias chegaram. Diga para quem está falando, chegaram as más notícias. Aleluia! A força é mostrada, gente. Não era um período de boas notícias. O texto em apreço diz que tudo havia acabado. Tudo havia sido saqueado. O parto dos gibeonitas. Quando as más notícias chegaram, tinha tudo para tirar o justo Ló da presença de Deus. Mas uma coisa linda é que o salmista, posteriormente baseado nesta circunstância, ele escreve o Salmo 112. E ele no Salmo 112, ele diz que Deus nunca se esquece dos seus justos. Porque Deus coloca o justo como memorial diante dele. Memorial é diferente de museu. Museu se coloca o que passou, o que se esqueceu. Memorial não, você bota lá para sempre lembrar, para sempre estar vendo. Então o justo é o memorial diante de Deus. No versículo 7 do Salmo 112, no verso 7, o salmista diz: o justo, ele não teme diante das más notícias. Por quê? Porque as más notícias vêm na frente, mas ela tem uma coisa boa, ela sempre vem trazendo as notícias boas depois. Quando ela vem, as notícias boas vêm atrás. Então está chegando notícias boas depois das notícias ruins. As más notícias chegaram. Estava nos campos, João, e se desespero até o carro. Se fosses ensinar, nem teríamos subsídios históricos ou emocional para alcançar aquela realidade. Estava no campo, o boi cultivava, o jumento caminhava perto dele. De repente veio uma onda de assalto por parte dos sabeus e levaram todos os animais, mataram os outros servos e só eu escapei para trazê-lo. Capítulo 1 aí. Esse nem terminou, o outro chega mais ofegante ainda. Estava no campo, o camelo, a ovelha. De repente agora não é uma onda de assalto, é fogo que cai do céu. Caiu fogo do céu, queimou tudo. Também os caldeus levaram os animais e só eu escapei para trazê-los. Esse nem terminou, gente. O outro bate mais ofegante ainda. Os teus 10 filhos estavam em um banquete na casa do filho mais velho. De repente veio um vento do deserto, bateu na casa, a casa caiu. E os 10 morreram. Há poucos dias atrás, eu estava pregando em um congresso em São Paulo. E quando chega a hora, perto da oração final, entra uma mãe, fica de pé e ninguém conseguia controlar aquela mãe. Na dor de uma perda. Aquela mãe gritava, querendo consolo, querendo oração, Alberto, gritando: eu acabei de enterrar a minha filha de 7 anos. Eu não entendo, gritava ela. Foi caso clínico. Imagina uma notícia chegar: 10 filhos. E não foi caso clínico, foi um vento. A Bíblia diz que a dor foi tão tremenda e cruel que ele fica de pé, ele não suporta, rasga a veste, joga a terra na cabeça, no meio da dor, começa a embolar no chão. Enquanto ele gritava de dor, enquanto a força estava ameaçada, o inferno vibrava. Ele agora vai blasfemar, ele agora vai blasfemar no Deus
Mas enquanto doía, enquanto ele molava, a força interna ainda estava presente. Ele gritava: no eu saí e no eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso ele não pecou contra Deus. Satanás volta depois de alguns dias, mano. E agora, numa encenação particular, dá para ver Deus sorrindo. Dá para ver na conjectura Deus esperando, ele vai voltar. E Deus não desceu para parabenizar o crente, não. Seria lógico, parabéns, meu filho. Não, Deus não desceu. Quando Satanás chega, aí Deus diz a Satanás: viste lá o meu servo Jó. Aleluia! Tu disseste que ele ia me chamar, tu tiraste tudo, e ele ainda mantém reto diante de mim, ainda mantém glorificando o meu nome. Também com a saúde que ele tem. Tira a saúde dele, tu vai ver. Ele vai no último limite para parar o adorador. Ele tira tudo. Aí a Bíblia diz que ele vem. Deus não deixa tirar só a vida, mas ele vem. Alguma versão diz que ele atingiu de chagas, outras de tumores, outras de lepra. Em suma, uma doença, uma praga que a Bíblia diz que devastou ele, da planta do pé ao couro cabeludo. Isso implica dizer, no contexto medicinal, que a doença relacionada, que a pele começou a largar o couro, os glóbulos brancos morreram, as plaquetas, os glóbulos vermelhos baixaram. Agora o pui começou a tomar conta do seu corpo, a unha começa a largar do corpo ele vivo, o mau cheiro começa a exalar aonde ele estava. Glória a Deus. A ponto que agora aquele homem que havia passado estava gozando de prosperidade. Agora a Bíblia diz que nem cama tinha mais para dormir. O que sobrou? O monturo, a terra seca, o lixo, porque ele se tornou um opróbrio. O opróbrio é o mais alto nível da vergonha que um ser humano pode chegar. Quando você vê a Bíblia falar em opróbrio, é que a vergonha daquela pessoa saiu da intimidade e se tornou pública. Então agora o mau cheiro, a vergonha, chegou ao ápice, a podridão, que a Bíblia diz que nem com os dedos ele podia coçar mais, já pegava caco de cerâmica ou de telha para amenizar as feridas que lhe machucaram. Ele chegou ao ápice da vergonha. Para entendermos a frase, vai na tua força. A gente muitas vezes vê essa frase nesse momento de glória, porque é o que a gente vive hoje, aonde o homem é o centro de tudo, aonde quando você recebe muito convite, Deus está com você, está abençoado, graças a Deus. Aonde você é mais convidado, não é mais pelo crente que você é pelo número de visualização que você tem no YouTube. Aonde se pensa que quando Deus quer provar a força de alguém, Deus coloca ele logo na vitrine, Deus coloca ele logo no palco. Não é assim não. Quem trabalha assim é a mídia.
A mídia é que só precisa de 24 horas para pegar o homem do pó e jogá-lo na mídia, no ápice da fama. A história diz que a mídia, no máximo, em 24 horas, ele pega o falido e, se quiser, joga no ápice. Mas ela precisa menos do que 24 horas para pegar o famoso de cima e jogar embaixo de novo. Deus não. Quando Deus escolhe alguém e quer provar a sua força, Ele não coloca logo de cara no ápice, no ventilador, não. Ele primeiro pisa, gente. Ele primeiro machuca. Ele primeiro leva a gente ao que a gente nunca esperaria que acontecesse. Mas tem uma coisa, depois que Ele aprova, a gente quer desistir e não consegue mais, porque Ele não desiste mais que mais. Ele não desiste. Foi aqui que quando Jeremias falou com Deus, desabafou, Jeremias fala disso aqui. Quando a gente lê o capítulo 1 de Jeremias, Jeremias está dizendo que relutou para não se tornar um profeta. O projeto de Deus. Ele disse: Deus, eu não sei falar, eu não tenho experiência, nas entrelinhas você vai ver. Deus, eu sou inexperiente, eu sou uma criança, eu não passo de um bebê, de uma criança. Não diga isso, meu filho. Antes que tu se formasse, eu te conheci. Antes de tu sair do ventre da mãe, eu te santifiquei, fui eu que te escolhi e já te nomeei. Aonde eu mandar você ir, você vai. E ele foi. Quando você chega no capítulo 20, a Bíblia já não mostra mais Jeremias altivo, mas já mostra ele um opróbrio. Ele chega para Deus e diz: o Senhor me persuadiu. No nosso vocabulário, o Senhor me enganou. Eu disse o Senhor que eu não queria, mas o Senhor me persuadiu, foi mais forte do que eu e me venceu. Aí é aqui que ele diz: maldito o dia que eu nasci, porque o Senhor não me matou no ventre da minha mãe. É mole chegar a essa expressão, porque o ventre da minha mãe não foi meu túmulo. Agora eu me tornei uma vergonha, agora eu me tornei um opróbrio. A tua palavra é vergonha quando eu falo. E agora o pior é que eu quero parar e não consigo. Porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima como fogo dentro dos meus ossos. Então olha para quem está do lado e diga para ele: não dá para voltar mais nada, meu filho. Vai na tua força. Só tem assim, só tem um tudo. Os irmãos vão ver aqui no capítulo 19, trazendo para cá essa história, esse contexto. A situação se tornou tão cruel. Veja que ninguém mais dava assistência a ele. 3 amigos ele faz. Zofar, Bildade, era amigo, companheiros de tempo de bonança e de tempo de crise. Veja que a Bíblia diz que foram os únicos. Quando Jó já não tinha mais ninguém, jogaram no silêncio sem entender. Isso é até o capítulo 2. Os 3 amigos disseram: soubemos da notícia, vamos lá. Vamos visitar o companheiro dele. Aleluia. Vamos na casa dele e saber como ele está. Mas a Bíblia diz que quando os amigos vão chegando, nem precisou bater na porta, gente. De longe, já viu um amigo deitado no monturo, no lixo. A Bíblia diz que antes de chegar, os seus amigos, quando viram, rasgaram a veste, jogaram areia na cabeça
água, o capítulo 2 termina dizendo: porque a dor era muito grande. 7 dias e 7 noites em silêncio, querendo entender. E sabe qual é a pior notícia? É que Deus só está até o capítulo 2. Você até o capítulo 2 vê o Senhor. No capítulo 3 por diante, até uma grande parte que nós vamos chegar, Deus silencia totalmente. Deixa o rapaz na cinza, deixa o rapaz no lixo e se cala. E o silêncio de Deus é uma das maiores armas. O silêncio é uma das mais poderosas ferramentas. Porque o silêncio tem um poder tão grande que incomoda até o adversário. Depois de 7 dias e 7 noites, ele faz, não aguenta e abre a boca. Em síntese: Jó, o que está acontecendo? E Jó calado. E ele vai insistindo, como amigo, justificando. Não poderia condenar Deus e não podia defender Jó. Então ele tenta mostrar a Jó que alguma coisa errada aconteceu. E o que incomodava era o silêncio e a defesa de Jó. Jó continuava dizendo: eu não errei. E eu vou perguntar a ele aonde foi que eu errei, se eu errei. Quando ele faz, passa, vem Zofar. Você chega no capítulo 11, 12 e 13, Zofar dessa madeira. Jó, tu errou em algum ponto. Volta a fazer uma retrospectiva. Alguma coisa deu errado. Confessa, talvez porque Deus é justo e não pune o inocente, Jó. Aí Jó continua dizendo: eu me defendo diante dele. Mas tu não pode se defender, Jó. Vai terminar ele te matar do jeito que tu vai. Veja que Jó estava tão fiel, com tanta força, que no capítulo 3, versículo, quando Zofar faz esse questionamento, essa declaração, ele está tão firme e ainda tão fiel, que ele diz a Zofar no capítulo 3, versículo 15, ele diz: Zofar, saiba de uma coisa, ainda que ele me mate, nele eu esperarei e eu defenderei. Mas era ser humano, não era super crente. Como foi cantado aqui, não era super-herói. E quando você chega no capítulo 14, você vê Jó declinando um pouco a força e a esperança. Veja que no capítulo 14, Paulo, ele quer abrir mão da esperança. Ele diz: ó Zofar, não há mais esperança para mim. O tempo do homem é muito curto. Em síntese, ele diz: há mais esperança para a árvore do que para o homem. Então Deus não vai ter tempo mais para devolver o que tirou. Porque a árvore, mesmo ela sendo cortada, Zofar, e a raiz dela secando debaixo da terra, e o tronco morrendo no pó, não precisa de chover. Ao cheiro das águas, ela volta a produzir. Mas o homem não, então eu não tenho mais esperança. Diga para mim, pessoal, eu não sei como você chegou aqui, mas diga para ele: seca a raiz, morre o tronco, mas as promessas de Deus não morrem não. Então vai da tua força, que o 42 vai chegar. Quando chega no
Se eu falar, eu não paro de ter dor, a minha dor não cessa. Mas se eu calar, de onde virá o meu alívio? Em nossas palavras, eu estou orando, mas Deus está calado. Eu estou falando, mas parece que Ele não está me ouvindo. Mas eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de gritar. Eu não posso deixar de falar, porque se eu parar, o meu alívio não vem. Então eu vou continuar esperando. Eu vou continuar. E ele vai. Entende o capítulo 2, irmã Silvia? Deus falou. Se já não falou no princípio, agora piorou. Não tem jeito que quer logo entrar, né? Diga para quem está ao seu lado, antes do capítulo 42, existe 41. 41. Quando ele chega no capítulo 19, você já vê o terceiro amigo, Bildade, na linha. Já pela segunda ou terceira vez, tentando entender, eram amigos. Eles estavam defendendo Deus. Eles queriam mostrar a Jó que em Deus não havia justiça em todos os seus comentários. Mas só que ele não entendia porque aquilo estava acontecendo. Porque tem coisa que não dá para explicar, gente. Porque é um ser humano. Se está uma casa do condomínio fechado, está benção, está tranquilo com Deus. Se tem um carro novo, está na benção, está tranquilo. Se está na prova, pecou. E se esquece que é um processo de Deus natural para quem Ele tem planos. Diga para quem está ao seu lado, eu te conheço? Então eu que entendo. Mas é difícil, né? Quando você chega no capítulo 19, Bildade acusa Jó de presunção. Pode olhar a epígrafe do capítulo 19. Aí é aqui que Jó abre o coração. E ele começa a dizer, Bildade, por 10 vezes vocês me envergonharam. Será que vocês não vão parar de molestar a minha alma? Será que vocês não têm vergonha de fazer isso comigo? Ele diz, os meus parentes me deixaram. Os que eram perto de mim, ou os meus vizinhos, não me visitam. Ele diz, o meu servo, que outrora não precisava chamar, agora eu chamo, e ele não vem. Eu grito, eu clamo por eles, e eles não vêm. Bildade, a minha família me deixou. Até as crianças zombam de mim, Bildade. Eu só escapei. Olha como eu estou. A minha pele grudou no meu osso. A minha carne foi embora. Eu só estou a pele e o osso. Aí ele diz, eu só escapei com a pele do dente. Você entende isso aqui? Ele só estava o couro e o osso. Do princípio da tribulação, o que parecia estar igual ainda era só o dedo, a pele, ainda estava branca. Então dá um sorriso para quem está do lado. Diga para ele, enquanto tiver pele do dente, eu estou vivo. Enquanto tiver pele no dente, a promessa está de pé. Enquanto tiver pele no dente, quem pensou que era o fim vai quebrar a cara, porque você vai escapar. Mesmo com a pele no dente vai sobreviver.
Sabe como eu queria que se escrevesse agora o que eu vou falar? Entre linhas. Mas do jeito que tu está hábil, Davi, sim, eu queria escrever um livro agora, para ficar na história. Mas nessa situação, a tua força já acabando, você queria escrever o quê? Eu queria pegar uma pena de ferro com tinta de chumbo e escrever na rocha para todo mundo ler. O que é que tu queria escrever? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu ouvi, ele vai se levantar. E eu verei ainda nesta carne. Eu vou ver.